Olá, aluno, tudo bem? Aluno ou aluna? Então, nessa questão, hoje a gente vai falar sobre cadeias alimentares, né? Então, vamos lá. Todos os seres vivos, eles precisam de energia, certo? Então, eles precisam de energia para fazer as diversas coisas que eles têm que fazer. E eles conseguem essa energia através de outros seres vivos. Então, os seres vivos, eles se relacionam entre si para conseguir essa energia. Então, por isso que eu chamo essa relação de seres vivos de fluxo de energia. Por exemplo, uma planta, ela consegue a sua própria energia através da luz solar, a água e o gás carbônico. Então, existe uma reação, ela consegue unir, então, a molécula de água com a molécula de gás carbônico, através, por meio da luz solar, ela consegue modificar essas moléculas, não modificar essas moléculas, ela consegue unir essas moléculas de forma diferente, formando a glicose. Então, eu tenho as mesmas moléculas que a água, os mesmos átomos da água e do gás carbônico, só que elas se unem de forma diferente, com a ajuda da luz solar, formando o quê? A glicose. A glicose, ela vai ser a base energética de todo o ser vivo, tá? Então, essa glicose, ela vai ser quebrada dentro da planta em ATP, que é a molécula de energia. Quando eu falar ATP, você lembra de molécula de energia. Por que o ATP é molécula de energia? Porque ele é usado em várias reações do organismo. Então, o organismo ele sempre vai precisar de ATP em quase todas as reações que, se não todas, né? No geral, todas as reações que o organismo realiza dentro do corpo. Então, a planta, através da luz solar, através do carbono e da água, ela consegue a glicose. Um outro ser vivo, por exemplo, um gafanhoto, uma lagarta, ela também vai precisar de energia. E como que ela vai conseguir essa energia? Como que ela vai conseguir essa glicose para transformar em ATP? Através do consumo das plantas, tá? Então, através do consumo das plantas, os animais herbívoros, seja uma vaca, seja um coelho, seja um gafanhoto, seja uma lagarta, todos esses animais que eu mencionei, eles vão conseguir o seu ATP, vão conseguir a sua glicose consumindo plantas, certo? As plantas, como eu estou falando de plantas no geral, certo? Elas produzem essas plantas, e também as cianobactérias, que depois vocês vão estudar melhor, as cianobactérias, que são as bactérias que fazem fotossíntese, que também conseguem fazer a mesma coisa que as plantas. Então, o que as plantas, vamos utilizar o exemplo das plantas. O que as plantas fazem para conseguir a própria energia? Acabei de falar, elas juntam água, gás carbônico, modificam essas moléculas, reorganizam essas moléculas através da luz solar. Então, elas não precisam de outro ser vivo para produzir a própria energia. Então, elas são chamadas de produtoras, porque elas produzem elas mesmas a própria energia, tá? Quando eu estou falando de um gafanhoto, eu estou falando de um coelho, eu estou falando até de um leão, tá? Quando eu estou falando de nós, por exemplo, os seres humanos, quando eu estou falando de um macaco, eu estou falando de uma zebra, Todos esses seres vivos que eu falei, eles são consumidores, eles consomem outro ser vivo
para a sua sobrevivência. Aí eu tenho alguns tipos de consumidores, né? Eu tenho consumidor primário, secundário e terciário. O que é o consumidor primário? É aquele que consome o produtor, é aquele que consome a planta, tá? Esse é o consumidor primário. Então, o gafanhoto, a vaca, o coelho, todos esses que eu mencionei são consumidores primários, tá? O sapo, ele consome o gafanhoto. Nós, seres humanos, consumimos muitas vezes a vaca, o boi, o frango, né? O leão, ele vai consumir a zebra. Então, esses seres vivos que consomem outros seres vivos que já consumiram as plantas, eles são chamados consumidores também, porque eles consomem outros seres vivos, mas eles são consumidores secundários, porque eles não comem primeiro, digamos assim. Eles comem os seres vivos que comem as plantas, então eles são consumidores secundários. Agora, por exemplo, se eu tenho uma cadeia alimentar representada por uma planta, um gafanhoto e um sapo, então, no caso, a planta é uma produtora. O gafanhoto, ele é um consumidor primário. O sapo é um consumidor secundário. Agora, se eu colocar também uma cobra aí, certo? Eu estou falando que a cobra é um consumidor terciário, tá? Então, o gafanhoto é um consumidor primário, o sapo é um consumidor secundário e a cobra que come o sapo é um consumidor terciário. Tudo bem? Então, só falando para vocês, isso fica um pouco difícil às vezes de entender. Então, o que o ser humano, o que os pesquisadores, o que os biólogos construíram? Uma cadeia alimentar para representar isso mais fácil, para conseguir entender isso mais fácil, certo? Então, cadeia alimentar é uma relação linear. Então, eu tenho setas, poucas setas, né? E numa direção só, tá? Então, eu tenho uma cadeia alimentar. Agora, quando eu tô falando de uma situação mais real, porque na vida real eu tenho vários seres vivos que se alimentam de vários outros seres vivos e outros se alimentam e vários outros se alimentam daquele. Então, na situação real, eu tenho uma teia alimentar, né? São várias setas em vários sentidos. Essa é uma situação real mais completa, mais complexa. Tá? Então, eu tenho a teia alimentar. Então, quando eu estou falando de algo linear, simples, né? Eu estou falando de uma cadeia alimentar. Quando eu estou falando de algo complexo, que eu tenho várias setas naquele desenho, eu tenho uma representação mais realista e isso se chama teia alimentar. Tudo bem? Então, eu tenho os dois tipos de representação de um fluxo de energia. Por quê? Um ser vivo se alimenta do outro para conseguir energia. Um único motivo, né, de conseguir, na verdade, não é o único motivo, conseguir energia e outros átomos ali, nutrientes, que vão servir para a composição da sua matéria orgânica, do seu corpo, de todas as reações que a gente faz. Mas, principalmente, né, os animais se alimentam um do outro para conseguir energia, glicose, que vai ser transformada em ATP, tá bom? Então, essa é a relação, esse é o fluxo de energia dos seres vivos. Obrigada, gente, por ter ouvido até aqui. Espero poder ter ajudado vocês aí para aprenderem um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, tá bom? Até a próxima!